Você já imaginou ganhar 70 mil reais por mês e estar preocupado, desesperado, achando que você pode passar dificuldades? Hoje a gente tem mais um caso da série Zflix e essa série representa uma realidade curiosa e um pouco inesperada. A gente vai falar sobre um médico que está no topo da pirâmide de renda, ganhando cerca de 70 mil reais por mês, ou seja, ele está entre o 1% mais rico do Brasil. E agora eu vou dar um panorama da distribuição de renda no país para vocês entenderem o contexto. 90% da população brasileira ganha até 4 mil reais por mês. E quem recebe mais de 20 mil já está nos 2% mais ricos. Isso significa que um salário de 70 mil reais é praticamente um privilégio acessível a uma pequena parte da população. Pensa no seguinte: enquanto a maioria dos brasileiros vive com até 4 mil reais mensais, ele ganha quase 18 vezes isso. E ainda assim, ele está sentindo a pressão, galera. Dá para acreditar? Então, se ele está no topo da pirâmide com 70 mil reais por mês, parece óbvio que esse dinheiro deveria sobrar bem, né? Mas não é bem assim. O nosso amigo aqui está sentindo a pressão financeira mesmo ganhando um valor que para a maioria das pessoas parece o suficiente para viver com bastante folga. E eu vou te falar sobre esse curioso caso do médico. Eu já quero pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo, se você gosta de conteúdos como esse, e se inscrever aqui no canal. Caio, enquanto eu tomo um cafezinho aqui com a caneca da Carteira Z, roda a vinheta aí. Pessoal, eu postei o caso do Zflix, desse médico, no Twitter e teve quase 200 mil visualizações, muita gente curiosa e dando palpite. Daqui a pouco eu vou querer saber o seu palpite também. Ele é casado, tem 2 filhos pequenos e, como ele mesmo mencionou, uma estrutura de vida bem custosa. Ele me pediu ajuda para entender o que ele pode fazer para organizar melhor as finanças e construir um futuro mais seguro. Mas vamos explorar os pontos de ajuste e as soluções que ele pode adotar para ter mais tranquilidade financeira. Comenta aqui embaixo o que você faria se você estivesse aqui no topo da pirâmide de renda ganhando 70 mil reais por mês. O que você faria? Bom, vamos começar entendendo o perfil financeiro desse nosso amigo. Ele tem 37 anos, ele é médico, ele tem uma renda variável que oscila entre 55 e 85 mil reais por mês, mas em média ele faz 70 mil. E com esse salário, a maioria das pessoas esperaria que ele tivesse numa situação muito tranquila, mas ele tem um custo fixo altíssimo de 50 mil reais por mês. Ou seja, a gente já começa a ver aí um problema. Mesmo com um alto salário, o custo fixo está comendo uma grande parte da renda. Esse custo é composto por tudo que ele e a família gastam mensalmente para manter o padrão de vida atual. Ele até está tentando reduzir os gastos, mas ele mencionou que a esposa gosta de gastar, né? E não é tão fácil convencê-la a economizar. Eu vou pedir para o Caio colocar os trechos aqui na tela que ele falou. E esse é um ponto sensível e não é incomum. Muitos casais enfrentam essa diferença na visão financeira, onde um parceiro quer controlar mais as finanças e o outro prefere ter mais liberdade para gastar. Isso acaba exigindo um equilíbrio para que os dois estejam alinhados e possam construir o que realmente importa para o futuro da família. Então a gente tem um diagnóstico inicial aqui do médico, né? Um alto custo fixo, pouca margem para sobrar dinheiro e a necessidade de um alinhamento melhor no casal sobre os objetivos financeiros. Para ser sincero, como sobra no momento, em média, uns 20 mil reais, não seria ruim, claro, se houvesse controle de que cerca de 30% dos ganhos seriam para investir. 20 mil é praticamente 30% de 70 mil. E aí, investindo essa quantia alta de grana durante 10 anos a uma taxa de 12% ao ano, que historicamente é uma aplicação que vai render ali entre 115% e 120% do CDI, isso dá para fazer com uma carteira básica de renda fixa. A nossa carteira, por exemplo, a Z Plus, que é uma carteira conservadora / moderada, rende mais de 125% do CDI desde que foi criada. Isso só com fundos. Mas, enfim, nesse cenário, ele já teria quase 4,5 milhões de reais em 10 anos. Em 15 anos, ele teria quase 9,5 milhões de reais. E em 20 anos, mais de 18 milhões de reais. Como ele tem 37 anos, não seria trágico cá entre nós se ele se aposentar com 57 anos e com 18 milhões de reais na conta, que geraria uma renda passiva aproximada de 80, 90 mil reais por mês. Claro que seria importante, ao longo dos anos, ao menos, reajustar os aportes com a inflação, mas eu acho que a grande questão
é que, pelo visto, esses 30% de economia não parecem perenes pelo que ele falou e talvez esteja a um pulo de gastar mais do que ganha se não ajustar aí ponteiros em casa. E o primeiro passo para começar a resolver esse sufoco é pensar na segurança da família. Aqui entra a importância da reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele colchão financeiro que nos protege em situações inesperadas, algo essencial para quem tem uma renda variável como a de um médico, como a dele. Para alguém com a renda e o perfil financeiro dele, a recomendação é ter uma reserva que cubra pelo menos 6 meses dos custos fixos. E como o custo fixo dele é de R$50 mil por mês, isso dá uma reserva aí de R$300 mil. Pode parecer um valor alto, mas essa reserva é o que garante a estabilidade da família caso aconteça alguma coisa. Afinal, ele tem uma renda variável e se um mês for mais fraco, ele ficar doente, alguma coisa nesse sentido, a reserva cobre essa diferença sem comprometer o padrão de vida. Não sei se vocês conhecem o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que traz um ensinamento muito interessante sobre isso. E fala que guardar uma parte de tudo que você ganha é a base da segurança. Sem uma reserva, você se torna escravo do medo. E essa é exatamente a ideia por trás da reserva de emergência. Ter uma base financeira permite que ele não dependa de empréstimos, dívidas ou sacrifícios caso enfrente imprevistos. É uma segurança e uma paz de espírito que valem cada centavo. O próximo passo envolve algo mais delicado, mas igualmente importante, que é o controle dos gastos em conjunto com a esposa. Como ele mesmo mencionou, a esposa dele é fora da curva e gosta de gastar. E isso acaba gerando uma dificuldade para reduzir os custos. A minha sugestão aqui é adotar uma prática que eu vou chamar aqui de data financeira Z. É o seguinte, eles podem separar uma noite por mês para conversar sobre as finanças, rever os gastos, definir prioridades e alinhar o que realmente importa para eles como casal e como família. Esse tipo de ritual financeiro pode ajudar os dois a enxergar onde estão gastando mais do que o necessário, entender o impacto desses gastos no planejamento da família e, quem sabe, até motivar o casal a seguir numa mesma direção com objetivos comuns. Eu sei que esse tipo de conversa pode ser desconfortável, mas é um ponto fundamental. A vida financeira é uma parte importante do relacionamento e sem alinhamento fica muito difícil conquistar qualquer objetivo a longo prazo. Eu e minha esposa, a gente sempre conversa sobre isso, a gente sempre foi alucinado nos juros compostos, pensando, se a gente enxugar um pouquinho mais aqui e ficar mais um pouco com o carro, porque com o mesmo carro mais de 12 anos, vai sobrar mais para aportar. Se a gente pedir menos no iFood, comer fora menos um pouco, esse tipo de coisa, a gente fez isso ajudou muito a gente se estabelecer financeiramente. Com a reserva de emergência planejada, a gente pode falar, então, sobre investimentos. De fato, com a segurança como prioridade, a minha recomendação é começar simples, mas de forma estratégica. Eu mesmo uso essa estrutura na minha carteira e eu sei quanto ela é eficaz a longo prazo. Como ele quer uma carteira conservadora, a ideia é focar em segurança, mas sem deixar de aproveitar boas oportunidades de crescimento. Como ele tem um horizonte longo, começando agora a carreira, uma sugestão inicial seria algo como 70% a 80% em renda fixa, bons fundos de renda fixa, para garantir estabilidade e previsibilidade, em torno de 10% em fundos de ações e multimercados para trabalhar na parte de crescimento e cerca de 15% em alocação internacional, dolarizada. Se quiser, pode tirar 1 ou 2% da renda variável para colocar em criptomoedas. A gente tem fundos de criptomoedas recomendados também na carteira Z. Essa parte internacional é importante porque protege o patrimônio dele de possíveis oscilações aqui no Brasil, dando mais equilíbrio ao portfólio. E criptomoedas, eu acho que é um movimento que veio para ficar e não ter nem que seja um pouquinho, eu acho loucura, né? Inclusive, muitos investidores e gestores já se renderam às criptos. E a parte internacional é muito importante, né? Ter essa diversificação em dólares traz uma camada extra de segurança, né? Não sei se vocês conhecem o investidor e autor Ray Dalio, né? Que em seu livro Princípios, ele fala sobre um erro comum de acreditar que o futuro vai ser igual ao passado recente. Ele diz que o maior erro que os investidores cometem é acreditar que aquilo que aconteceu recentemente vai continuar a acontecer no futuro. Então, diversificar fora do Brasil ajuda a fugir desse erro, né? E estar mais preparado
para o que pode vir por aí. E por fim, ele tem o objetivo de gerar uma renda passiva de R$30 mil por mês no futuro, e uma das formas de construir essa renda é com a própria carteira dele. Ele não precisa migrar para fundos imobiliários ou ações pagadoras de dividendos se não quiser estar exposto à volatilidade. Por que complicar com estratégias complexas se você pode garantir previsibilidade e paz de espírito com uma abordagem que entrega o necessário, o suficiente? Fundos de renda fixa e multimercados como os da Z Plus, reinvestindo sempre, e você retira quando você quiser, sem surpresas. A minha renda mesmo, por exemplo, eu tiro de fundos conservadores da nossa carteira Z Plus. Os dividendos vão sendo reinvestidos e você resgata quando precisar. Pode ser um resgate de 3 em 3 meses, pode ser um resgate quando vai viajar, pode ser resgate todo mês, pode ser resgate até todo dia. É só organizar ali com a liquidez do fundo. É simples de fazer e eu acho que é uma estratégia interessantíssima, com pouca volatilidade, mas previsibilidade, e não tem aquele problema que, na minha opinião, é bastante incômodo de você ter, por exemplo, 5 milhões lá de patrimônio em ações e fundos imobiliários, aí você recebe no ano 500 mil de renda, mas o seu patrimônio desvaloriza ou pode desvalorizar para 4 milhões e meio. Na prática, você ficou no 0 a 0. É claro que poderia também valorizar, mas eu não fico muito confortável com esse tipo de estratégia. E eu imagino que tem muita gente que também não fica, mas não conhece outra estratégia. E é por isso que eu estou aqui apresentando a vocês algo simples, feijãozinho com arroz, batatinha frita e bife ali, que às vezes dá muito mais certo do que muito caviar estragado. E se você tiver dúvida sobre essa estratégia, eu vou pedir para o Caio colocar aqui na tela um vídeo onde eu falo mais sobre isso. Aliás, qual renda você gostaria de ter no futuro? Esse médico busca os R$30 mil só com investimentos, de renda passiva. E você? Coloca aqui embaixo. E eu também quero saber, se você estivesse na situação do médico, o que você faria diferente, né? Você separaria da mulher? Eu coloquei essa situação no Instagram e no Twitter, a maioria das pessoas falou, separa da mulher, não sei o quê. Eu acho que dá para conversar, dá para dialogar e chegar aí num denominador comum. E se você tem alguma história interessante para a gente analisar aqui no Zflix, é só você mandar lá no meu Instagram, que é @rafael.zatar. Segue lá também, quem sabe a sua história vai ser a próxima aqui do nosso canal do YouTube da Carteira Z, beleza? Um abraço e até a próxima.